Nós estamos onde a notícia acontece. Os agrícolas foram uma Pereira, diretor da Pátria, Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. E o mercado do boi segue sem a tão esperada notícia de suspensão dos embargos por causa da China. E isso vem tirando aí o fôlego do mercado, seja por parte de frigoríficos, seja por parte de produtores, esse fôlego vem diminuindo a cada dia. A situação do final de semana é diferente da situação que a gente já via no início desta semana, ou seja, uma pressão maior sobre as negociações vem acontecendo. E a gente vai entender essa nova dinâmica de comercialização e o que vem mudando aí ao longo da semana. Quem nos ajuda nesse entendimento é o meu amigo Douglas Coelho, lá da Radar Investimentos. Está aqui o Douglas com a gente. Seja bem-vindo, meu caro. Mais uma vez, muito obrigado, viu, pela sua participação. E parece que o mercado vem desanimando à medida que o tempo vai passando sem novidades da China, Douglas? Muito boa tarde, meu amigo Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, muito pertinente a sua introdução, né? O que aconteceu durante essa última semana? Havia uma expectativa que não foi cumprida, né? Desde a última sexta-feira, boa parte dos agentes do mercado estavam precificando, estavam acreditando que a abertura da China ia ser praticamente no mesmo prazo do que aconteceu em 2019. Não foi isso que aconteceu, né? A China está demorando até dar essa sinalização. Isso, querendo ou não, gera algum mal-estar, né? Por quê? Porque é o nosso principal importador, então ela equilibra as margens da indústria exportadora, da indústria do mercado interno. Boa parte dessas indústrias faziam China, destinavam talvez uma parcela da produção aqui. Sem a China, eles têm que remanejar toda essa logística, remanejar os cortes, o ritmo do abate, principalmente. Acho que esse é o cerne da indústria nesse momento. E por parte do pecuarista, boa parte dos pecuaristas, no primeiro momento do susto, não quis entregar esse animal, que antes ele estava sendo ofertado em 315, 320, falou, peraí, a China vai voltar, vamos segurar, porque essa China pode remunerar mais na frente, e não foi isso que aconteceu. Então, os preços de balcão de lá para cá, com a indústria tentando reequilibrar as margens, estão menores, e o pecuarista também, boa parte deles, deixou de vender esses animais nos últimos 20, 25, 15 dias. Então, isso, querendo ou não, arrasta, isso concentra um pouco mais de animais terminados para meados e o início de outubro. Quer dizer, a partir de outubro, existe esse risco de uma concentração de oferta, Douglas? Na nossa visão, sim. A gente já faz 20, 25 dias que a gente vê uma tendência das escalas de abate que estavam em ascensão, agora em declínio, né? Ou seja, a indústria que estava alongando bastante o número de animais por dias de operações, ou até abatendo mais cabeças por dia, fazendo o movimento contrário, né? Comprando menos, ou da mão para a boca, cada vez menos animais, aí, 1, 2 dias, um abate curtinho, ou se não alocando menos cabeças por dia. Então, na nossa visão, a comercialização desacelerou bem nesses últimos 10, 15, 20 dias. Então, é possível haver uma concentração, sim, a partir de outubro, pelo que a gente está pegando os nossos levantamentos e nos fluxos de informações aqui, entre as comercializações, volume abatido, preço da carne, preço do boi gordo, né, todo esse complexo de informações. Muito bem. Então, em relação à oferta, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver o que realmente vai acontecer, mas existe essa tendência aí. Agora, em relação a preços, na prática, já existe uma diminuição da oferta de preços aí no mercado acontecendo, Douglas?
Sim, sim. A primeira derivada a gente observou no susto, então 2, 3 dias depois da notícia da paralisação da China, né, os preços de balcão vieram a ceder um pouco e de lá para cá ficaram praticamente em banho-maria. E ontem, anteontem, a gente viu os preços de balcão fazendo a segunda derivada, né, recuando mais um pouco. Então aquela banda mínima, aquela banda inferior que a gente via das tentativas de compra da indústria, que estavam ao redor de 290 e 295, abaixaram de 290 para 285 e os de 295 para 290. Então aquela banda inferior, ela acabou cedendo um pouco mais, né? A banda de preços menores. A maioria dos frigoríficos tenta ofertar ao redor de 295 aqui em São Paulo, né? Nossa referência aqui na Radar, dado que boa parte dos frigoríficos, a moda, né, o valor que mais aparece nos levantamentos é 295, nossa referência aqui está ao redor de 296,50, um pouco acima, né, daquele primeiro valor que a indústria tenta negociar, e a banda superior hoje em dia é 300. Então, esse é o intervalo que a gente vê mais justo dentro do mercado nessa sexta-feira. E à medida que essa oferta vai aparecendo mais, a tendência é de realmente aí você ter uma briga maior por preços, não, Douglas? Exato, exatamente. Por enquanto, o fluxo de negócios é pequeno, mas se houver um fluxo maior de oferta, né, a gente está vendo que as indústrias estão com as escalas bem difusas, ou seja, um precisa para o dia 4 de outubro, outro precisa para o dia 11, outro só está com 2, 3 dias de escala. Isso tira um pouco aquele movimento coordenado de preços, mas possivelmente deve ter alguma alteraçãozinha assim, derivando para baixo, pelo que a gente está vendo nos últimos dias. Pois é. E o mais preocupante é que todo o mercado está focado nessa volta ou nessa suspensão aí dos embargos por parte da China, e a China também vivendo um momento bastante delicado por lá, né? Principalmente em relação a algumas tomadas de decisões do governo chinês. Por exemplo, está no nosso site já a questão da regulação aí sobre as criptomoedas, e isso fez os bitcoins desabarem. A questão da restrição de energia elétrica também acabou afetando algumas indústrias por lá. Enfim, é uma situação que já chega aí, inclusive no mercado financeiro, e acrescenta mais preocupação a essa falta de resposta aí sobre a suspensão do embargo, né, Douglas? Exatamente, exatamente. Quando a gente fala da China, a gente fala de um país de dimensões continentais, de muita incerteza em relação a dados, mas de um volume financeiro e um volume de dado grande, né? Dado que a gente viu no comecinho dessa semana, aquela segunda maior construtora, a Evergrande, que trouxe um susto para o mercado financeiro como um todo. Isso soma as preocupações das criptos e as preocupações que você falou das restrições também, né? Então, depois que... Eu lembro que nesse dia, no começo da semana, né, esse susto da segunda maior construtora foi no comecinho da semana. Praticamente todas as commodities listadas em bolsa caíram, né, com exceção do ouro. Então mostra que a China, houve um susto com a China, o que traz alguma cautela também por parte dos agentes, do mercado financeiro, em relação ao apetite dela continuar consumindo commodities, seja soft commodities, né, as agrícolas, pulp and paper, né, papel e celulose, ou as hard commodities, né, as commodities de ferro, minério, petróleo, né, deixa alguma cautela nesse sentido, sim. Porque a gente viu um movimento muito forte, muito rápido com a questão do Covid, né? Mas é o que a gente sempre costuma dizer nas nossas conversas, né? Tem a base forte e a base fraca. Então, a gente viu uma base muito forte já com essa retomada nos últimos anos, e a gente está um pouco mais cauteloso agora com mais uma pernada de alta, né? Esse mercado é de dia a dia, mas minério recuando, petróleo recuando, o número de matrizes lá entrando talvez num eixo mais em 2022. Tudo isso são pontos para a gente colocar na balança e pensar nesse mercado, né, que é feito de dia a dia. E a China, querendo ou não, é uma peça fundamental para equilibrar esse escoamento da carne bovina brasileira, né, já que ganhou tanta participação nos últimos anos. E eu fico imaginando, né, os tomadores de decisão diante de problemas internos acontecendo, se eles vão se preocupar em suspender o embargo da carne brasileira, né? Eu acho que
enfim, vamos torcer para que essa recuperação seja o mais rápida possível, que o retorno seja o mais rápido possível, mas é uma situação bastante mais complicada do que a gente tinha anteriormente. Agora, ô Douglas, me ajuda a entender mercado interno, porque aparentemente, mesmo diante com essa demora na suspensão dos embargos por parte da China, o mercado interno, ou pelo menos o preço da carne no mercado interno, vem conseguindo se segurar. Tem fôlego para mais? Já pode começar a bambear? Enfim, qual que é a expectativa de vocês aí na Radar Investimentos? Exato, os preços da carne no mercado interno não tiveram tanta oscilação assim, justamente porque a indústria, quando sentiu o susto, ela consegue mudar a válvula, né? Ela consegue se regular muito rápido. Então a gente viu que boa parte das indústrias do Brasil Central começou a reduzir o número de cabeças alocadas por dia para tentar equilibrar os estoques no atacado que são destinados agora, boa parte, para o mercado interno. Então, com essa redução de abate, a gente não tem tido, né, um estoque muito elevado, está ficando até um pouco mais controlado. A gente viu que os preços da carne no atacado na última semana caíram de 18,94 para 18,72 hoje. Sim, é natural, a gente vê meados de mês, a renda da população disponível um pouco mais curta, é natural ver essa redução, mas não houve um impacto contundente na carne ainda, né? A gente vê que os preços estão em patamares bem comportados quando a gente olha para os meses, para as semanas anteriores. Mas a cada dia que a gente fica sem a China, né, a indústria tenta equilibrar um pouco mais essa margem, essa logística. Então, se essa situação se arrastar um pouco mais, a gente não descarta uma possível pressão nos preços da carne, né? Tudo vai depender da velocidade dessa retomada. Pois é, e você estava me explicando antes da gente entrar no ar que, fechando mais o foco, a gente começa a analisar o comportamento dos mercados, dos setores aí da carne, né? Por exemplo, a diferença de comportamento de precificação da carne com osso para carne sem osso. Como é que isso traz alguma sinalização do que pode vir adiante, Douglas? Sim, hoje, majoritariamente, as grandes varejistas, né, elas atuam mais no mercado sem osso, atacado sem osso. E quando a gente fala de volume, a gente está falando aí nas grandes regiões, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? E nesse ponto, as carnes não tiveram tanta oscilação. O mercado sem osso, atacadista, ficou até relativamente firme, né? E quando a gente olha para o mercado atacadista com osso, esse já sentiu um pouco mais essa questão dos abates, essa questão de estoques, né? É um movimento curioso que a gente está acompanhando aqui de perto, e a gente faz até um paralelo, porque quando eclodiu a pandemia, quando o negócio ficou feio mesmo, né, a gente viu um movimento contrário, né? Uma queda mais relevante dos preços da carne no mercado atacadista sem osso e o mercado atacadista com osso ganhando alguma tração. O que a gente está vendo agora é o contrário, o mercado atacadista sem osso relativamente mais firme e o atacado com osso perdendo um pouco de tração, né? Vamos acompanhar de perto, mas como comentei antes, né, se a China voltar rápido, a gente acredita que o movimento deve ser de preços mais comportados, sim, né, com boa parte dos frigoríficos destinando parte dessa produção para uma via tão importante de escoamento como é a China. Agora, se ela demorar um pouco mais, todo esse equilíbrio fino que a exportação ajuda a fazer no mercado interno em relação à logística, em relação ao equilíbrio dos cortes, né, o brasileiro tende a gostar mais dos cortes de traseiro, os cortes grill, churrasco, picanha, enfim, ajuda a equilibrar muito. Sem a China, esse equilíbrio também já vai ficando um pouco mais difícil, né? Se demorar um pouco mais, a gente acredita que pode ser um pouco mais pressionado, sim. Tem espaço para ter algum recuo pequeno nos preços, tanto no sem osso quanto no com osso. Mas, por enquanto, a gente está vendo apenas no com osso nos últimos dias. Pois é, eu estava pensando aqui, será que isso não pode ter alguma ligação mais direta com a inflação, por exemplo? Porque quando a gente fala do mercado com osso, a gente está falando daquele açougue do bairro, daquela loja de carne mais focada aí na população dos bairros, mesmo da periferia, enfim. Será que a inflação pode estar chegando aí, Douglas? Possivelmente para o lado, quando a gente pensa na ponta final, né, tem vários elos que a gente tem que observar antes. Tem o preço do produtor, tem o atacado, tem o custo que esse varejista também
existe para manter essa carne no estoque, né? A gente viu que a energia elétrica subiu muito nos últimos dias, então o varejista tem outros custos que ele tenta embutir no produto final. Isso pode explicar um pouco sim, né? Ele sendo afetado pela inflação, ele quer tentar também repassar isso, né, para o consumidor final, tentar segurar um pouco mais de margem. Faz todo sentido, né, e é possível acreditar sim que o varejista está tentando segurar essa ponta final porque ele foi impactado por alguns preços, né. Mas quando a gente olha como um todo, né, o fato do boi ter caído se diz mais pelo a gente não ter o ágio do boi China, né, querendo ou não, essa premiação mudava bastante a precificação. Então, com o boi do mercado interno, essa precificação de prêmio acabou ficando mais comportada, né? E no atacado a gente tem preços comportados também, justamente porque o varejista talvez não tenha abaixado, tem sido impactado pela inflação e ele quer repassar isso. Mas esse mercado muda a cada dia, né? Vamos dar uma olhada com mais atenção, ver se há alguma concentração de oferta ou não, né? Como que estão os estoques. Essa é uma leitura diária, né? Por enquanto, os estoques a gente está vendo que não estão bufando, estão em níveis relativamente comportados, justamente porque o abate foi mais cadenciado. Boa, Douglas. Bela análise, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Volte sempre, Douglas. Eu que agradeço pela oportunidade. Um forte abraço e bom trabalho a todos. Valeu, abraço para você. Tchau, tchau. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos, analisando o mercado do boi aqui com a gente. Faltando a China aí para dar mais ritmo à comercialização, situação ainda preocupa e principalmente, segundo aí analisou o Douglas, o fôlego está acabando, está ficando cada vez mais curto e isso pode trazer algumas consequências para a precificação. Essa semana a gente já percebeu esse movimento negativo aí, né, ou esse aumento de pressão negativa sobre as cotações e me parece que se isso começar a demorar demais, a partir do início do mês, como explicou o Douglas aqui para a gente, a tendência é de que os confinadores, principalmente esses animais que estão sendo segurados aí nos confinamentos nos últimos 15 e 20 dias, eles tenham que ser jogados, tenham que ser disponibilizados aí no mercado e se essa oferta de fato aumentar, a situação pode se complicar um pouquinho mais na formação dos preços. Por isso, a volta da China é tão importante e por isso que a gente está acompanhando de perto o que está acontecendo lá na China. Bom, vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na B3. Mercado caindo ainda, isso significa que a situação não está nem próxima de se resolver. O mercado futuro geralmente antecipa as tendências e nesse caso a gente tem aí um setembro trabalhando a R$ 298,00 por arroba, uma queda de 0,45%. Outubro, R$ 299,80, perdendo 0,78%. Novembro, R$ 308,55, queda de 0,87%. E o dezembro, R$ 313,95, queda de 0,7%. O indicador CPEA ontem fechou a R$ 298,80, queda de 0,17%, se mantendo, portanto, abaixo dos R$ 300, média negociada no estado de São Paulo. Muito bom, a gente vai ficando por aqui. Na sequência tem João Batista Olive com Tempo e Dinheiro, ao vivo, aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.